né? Você vê que a arte que nós vimos dos atletas, você vê que tem atletas que marcaram história. Você vê no Guarani, na Ponte Preta, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, Atlético Paranaense, Benfica de Portugal, muitos, ou a maioria na seleção brasileira. Na Grécia ali, o Neto. Na Grécia tá ali o Neto, Dolce. Você vê o Careca jogou também no Napoli, né? O Amoroso, nós Pitarelli, já falamos Fabinho também ali. Fabinho, né? Então, assim, muito legal, né, o Amoroso? Isso é bacana, né? Poder... A família campineira tá presente, pode ir o marido, a mulher, o pai, o filho, bebê de colo. Esse é o intuito, né, Léo? Esse é o intuito, poder receber todo mundo lá, para eles poderem participar com a gente desse momento maravilhoso, né? E não podem deixar de chegar cedo, tem que chegar 9h30 para poder ver os meninos né, do Stars 21, os meninos do Star Té, que vai ser um atrativo, vai ser maravilhoso. Ofuscar os craques, hein? Com certeza, isso aí não tenha dúvida. E estamos esperando a presença do Tatá também. Tatá vai estar junto com a gente aí. Vai ser muito legal. Que história, hein? Eu queria agradecer a presença do Amoroso. Sempre muito legal quando ele está conosco aqui no programa, obrigado, participando todos os anos, enfim, passando as informações. E fazemos o convite, então, domingo agora, 30 de novembro. É isso aí, domingo 30/11, a partir das 9h30 da manhã, no ginásio do Clube Concórdia, ali em Souzas. Né, sua entrada, 2 quilos de alimentos não perecíveis, e você terá a oportunidade de assistir esses grandes craques de perto. Obrigado, viu, Amoroso? Boa sorte lá, estaremos para todos nós. Com você. Obrigado, Léo, um abraço a todos, tamo junto. Agradeço, Léo, nesse finalzinho de programa, então, tem um balanço aí, semana foi boa ou não? Semana muito boa, excelentes negócios, lançamentos, eventos, e aí o fechamento do mês nesse sábado agora, aliás, domingo é dia 30, mas sábado, domingo nós vamos estar bem voltados para o jogo. E óbvio que o mês encerra no domingo. Então, quem estiver aí procurando seu imóvel para moradia e investimento, pode procurar os nossos consultores. Mandar um abraço também aqui para o presidente do Concórdia, Humberto Bassan. Obrigado, Humberto, aí por ter aberto as portas aí do Concórdia mais uma vez pelo 2º ano consecutivo. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora estão por dentro de alguns dos principais lançamentos que estão movimentando o mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas, mas na próxima semana estaremos de volta, hein, Léo? Com certeza. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Câmera aberta, olha o time aí, ó. Lucas Pessoa está conosco aqui, muito obrigado. Edson Freitas também, segurando a bronca lá, ele ali, ó. E temos ele, direto de Hollywood, direto de Beverly Hills, Will Smith do interior paulista, o Pedro também está aqui, muito obrigado, cuidando das mídias sociais da LG, é isso aí. Semana que vem estaremos disfarçado de Tietê. É verdade, Boa. Ai. Chega aí. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Horas da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, obrigado a você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Hoje com a figura do craque amoroso presente aqui também nos nossos estúdios. Amanhã tem a reapresentação para você que perdeu a edição de hoje a partir das 10 da manhã com o Gustavo Frison, com o Léo Gaspar Mota e com um pouco do cenário do mercado imobiliário de Campinas e região. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada para o Giro da Informação do que acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, os destaques nacionais e internacionais, naquele pique da Rádio Bandeirantes que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, com Lucas Pessoa. A ansiedade em pessoa antes da final da Libertadores. É ele quem está na Central Técnica e Leandro Lopes conosco também aqui nos nossos estúdios, no time comandado pelo Gil Kleber. 19971021493 é o nosso canal de comunicação para você participar pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Trazendo informações de trânsito para quem está conosco às 10 horas e 38 minutos. Nesse momento, já passado o horário de pico, o motorista faz boa viagem no sistema Anhanguera Bandeirantes, tanto sentido São Paulo quanto sentido capital. Só o inevitável trânsito da capital paulista que acaba interferindo também diretamente para quem está nas duas rodovias, reflexo do congestionamento na marginal do Rio Tietê, levando uma pequena lentidão nesse horário, é verdade, para quem está nas rodovias comandadas pela Autoban. Já para o motorista que está no corredor Dom Pedro I, nesta manhã, um ônibus em pane mecânica travou um trecho da rodovia no quilômetro 143. O ônibus ficou parado na faixa da esquerda da pista sentido rodovia Anhanguera. Nesse momento, o trânsito já está liberado. Então, quem mais cedo passou pela Dom Pedro e ficou travado, agora condições consideradas normais de trânsito. Às 10 horas e 39 minutos, a Nath Luquezzi está com a gente para falar também sobre a previsão do tempo. Semana foi dentro daquilo que os meteorologistas estavam estimando. Chuva zero, temperaturas altas. E não é diferente nesta sexta-feira. Os termômetros do CEPAGRE marcam 26,3 graus nesse momento, com a umidade relativa do ar na casa dos 65%.
E o final de semana que está se aproximando vai ser assim, Nath Luquezzi? Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Boa notícia. Sim, vai ser de bastante sol, bastante calor. Hoje, inclusive, o dia deve ser marcado por sol, calor, tempo firme, do início ao final do dia. O tempo firme é porque a gente tem um sistema de alta pressão atuando. Esse sistema está estacionado no sul do país, desde a passagem da frente fria. E é esse sistema quem joga ventos gelados aqui para o sudeste. Por isso que a gente está com essa tendência de manhã um pouquinho mais fresquinha, mas também é essa alta pressão que limpa o céu, tira toda a instabilidade. Assim, também temos essa amplitude térmica, manhã mais gelada, tarde mais quente. O ruim de tudo isso é que a gente acaba tendo a umidade sendo totalmente retirada do ar. E por isso temos índices ruins previstos. A umidade relativa do ar hoje pode ter mínimas próximas a 30%. Tanto hoje como amanhã. Mas essa alta pressão deve se afastar hoje e amanhã. A gente não sabe ainda se vai ser durante a madrugada. E aí sim, com o sistema de alta pressão não mais atuando no estado, ele não manda mais ar gelado pra gente e assim as mínimas vão subindo gradativamente. Inclusive, domingo vai ter máxima de 34 graus. O quê? 34 graus para o domingo, vamos fritar, mas é bom, né? Quem vai curtir uma piscininha, algo ao ar livre, aproveite, mas sempre com cuidado redobrado por conta da umidade relativa do ar baixa. 10 horas 40 minutos e a nossa região registra mais uma morte confirmada por contaminação após bebida alcoólica que estava com metanol. Dessa vez na cidade de Sorocaba. O caso não é recente. O exame é que foi agora publicado e divulgado para a população. Os números continuam altos aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. O Edilson Júnior é quem vai trazer para você o perfil da vítima e o que é que está sendo feito para a investigação desse e de outros casos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Vigilância em Saúde de Sorocaba. A causa da morte era investigada desde o dia 16 de agosto. De acordo com a Prefeitura, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas após a vítima passar mal. No entanto, os socorristas encontraram um homem morto no interior da residência. Ele foi identificado como Felipe Henrique Alves da Silva, tinha 26 anos e deixou 2 filhos. Com o registro de mais esta morte, o estado de São Paulo agora possui 10 mortes confirmadas por intoxicação com bebidas alcoólicas contaminadas com metanol. No total, 49 casos foram confirmados. 8 ainda estão sendo investigados, sendo que 5 deles resultaram em mortes. Em todo o país, 16 mortes foram confirmadas por conta da ingestão de bebidas com metanol. De acordo com este médico, os primeiros sintomas da contaminação por metanol começam poucas horas após a ingestão da bebida adulterada e o paciente deve procurar atendimento o quanto antes. E os sintomas, eles basicamente a gente divide em 3 tipos de sintoma. O do trato gastrointestinal, que são os sintomas como náusea, vômito, cólica, dor abdominal. A gente tem os sintomas relacionados à parte neurológica, se ele pode ficar mais inquieto, mais agitado, ou por vezes mais sonolento, pode ter dor de cabeça, tontura. E um dos sintomas que é muito marcante, é peculiar desse tipo de intoxicação, são as alterações visuais. Pode ter cegueira, então são esses aí os principais sintomas relacionados. As fiscalizações em adegas continuam sendo feitas em toda a região. Neste comércio de Bragança Paulista, equipes da Polícia Judiciária e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam dezenas de bebidas alcoólicas adulteradas. O dono do estabelecimento foi preso e deve passar por audiência de custódia. Em Jarinu, equipes da Guarda Civil Municipal encontraram mais de 1.000 garrafas de bebidas destiladas que estavam abandonadas no bairro Nova Trieste. Os produtos foram encaminhados à Polícia Civil da cidade de Campo Limpo Paulista. Ninguém foi preso. 10 horas 43 minutos e o Manhã Bandeirantes traz agora um balanço da Operação Poço de Lobato, que ontem movimentou equipes de vários órgãos de fiscalização de segurança pública em busca de um esquema de desvio de recursos públicos. Nath Luquezzi. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou a movimentação em Campinas e Paulínia e trouxe pra gente agora na reportagem. Pela manhã, os agentes mobilizados na operação visitaram endereços em Campinas e Paulínia. Os imóveis são ligados a pessoas suspeitas de envolvimento com o esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
3 mandados judiciais foram cumpridos em Paulínia e outros 2 em Campinas. Um deles foi em um condomínio de escritórios que fica no distrito de Sousas. A ação faz parte de uma operação nacional que cumpriu 126 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal. Se a sonegação se sofisticou, os órgãos do Estado também precisam se sofisticar, se modernizar e, mais do que tudo, atuar de maneira colaborativa, que é assim que nós vamos conseguir combater a sonegação e a fraude fiscal. O principal alvo da Operação Poço de Lobato é o Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e outras empresas no setor de combustíveis. O grupo é o maior devedor de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, no estado de São Paulo, o segundo no estado do Rio de Janeiro e um dos maiores da União. De acordo com as investigações, o prejuízo aos cofres estaduais e federal é de aproximadamente 26 bilhões de reais. E só no estado de São Paulo, 9 bilhões de reais em impostos deixaram de ser pagos entre 2007 e 2024. Para ocultar o patrimônio, a organização usava fintechs e fundos de investimentos. Por meio de complexas operações financeiras, os envolvidos movimentaram mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano, utilizando inclusive uma exportadora fora do Brasil para ocultar e blindar os lucros. O esquema é muito sofisticado. Ele envolve diversas etapas, ele envolve diversas empresas, ele trabalha com fintechs, com paraísos fiscais, com substituição permanente de sócios. Entre 2020 e 2025, foram importados mais de 32 bilhões de reais em combustíveis e nenhum imposto foi pago. Todo o dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros serviços, por meio de fundos de investimento, para dar a aparência de legalidade e dificultar o rastreamento. A Justiça autorizou o bloqueio de mais de 10 bilhões de reais de pessoas envolvidas no esquema. Acharam uma maneira de operar. A gente está achando agora uma maneira de blindar. E dessa forma, com essa atuação conjunta, a gente vai, com certeza, alcançar grandes resultados. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Olha, o prazo para pagar a primeira parcela ou a parcela única do 13º salário começa hoje, sexta-feira, dia 28 de novembro. O 13º é um salário extra garantido por lei e geralmente é pago em 2 partes. A primeira deveria ser pago até o dia 30 de novembro, mas como a data cai em um domingo este ano, o pagamento será feito antes, para cumprir aí o prazo legal. A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro e já inclui descontos obrigatórios como INSS e Imposto de Renda. O valor do 13º varia conforme o salário bruto e o tempo trabalhado no ano, o que costuma gerar dúvidas. Todo trabalhador contratado pelo regime CLT tem direito ao benefício, incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e avulsos. Os aposentados e pensionistas do INSS também recebem. Para que um mês conte no cálculo, é preciso ter trabalhado pelo menos 15 dias nele. O valor é proporcional ao tempo de serviço, onde o trabalhador divide o salário bruto por 12 e multiplica pelo número de meses trabalhados. Quer saber mais? bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br.
Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 49 minutos. Hoje, sexta-feira, 28 de novembro, um dia muito aguardado para os trabalhadores brasileiros que estão sob o regime CLT, porque hoje é o dia de cair a primeira parcela do 13º salário. O prazo legal é até o dia 30 de novembro, quando esse 13º é dividido em 2 parcelas. Mas como domingo é dia 30 de novembro, a antecipação para hoje, dia 28, a última sexta-feira do mês, que também coincide com a Black Friday, dia das promoções. Uma grande oportunidade também para os empreendedores, para os comerciantes aproveitarem a alta nas vendas. O povo está com dinheiro no bolso, comerciante está com promoções. Porém, são necessárias algumas estratégias e um planejamento que alguns deles já começaram antes, outros que podem ser feitos para essa época final do ano. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes está nesse momento em contato com o Marco Vignoli, diretor do Sebrae São Paulo, a quem agradecemos imensamente por atender o nosso convite, Marco, e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Muito bom dia para o senhor, Marco. Muito bom dia, é um prazer conversar com os ouvintes da Bandeirantes, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre o fim de ano, né? Todo mundo com estratégias para vender mais, consumidor procurando comprar mais barato, enfim. Fim de ano é tempo de festas, mas também é tempo de compras. A gente vive um ano de 2025 em que há uma expectativa muito grande para esse salário final, para essa reta final, talvez até maior do que nos últimos anos, em função da dificuldade do varejo, em função da alta taxa de juros. Esse é o momento de aproveitar e, quem sabe, fazer aquela meta do ano todo ser alcançada para os últimos dias de 2025, Marco? Olha, a gente trabalha sempre buscando impulsionar em datas especiais, notadamente no calendário. Nós estamos agora na famosa Black Friday, né? Algo que foi trazido aí para o Brasil nos últimos anos, que é feito nos Estados Unidos já há um bom tempo, e daí é uma espécie de queima de estoque antes do estoque de Natal, né? Então, o Black Friday serve muito para isso, para tirar aqueles produtos que acabaram ficando estocados e com isso consegue vender em preços mais competitivos, né? Então, o calendário do vendedor hoje é para isso. O Sebrae fez aqui uma grande campanha ao longo dos últimos dias com os nossos clientes, com todo o conjunto dos escritórios regionais, para impulsionar as vendas desse período. E agora a gente está vindo também para o Natal, né? No próximo dia 3 do 12, 18h30, uma grande live do Sebrae com o Rick Chester, né? Ele que tem aí focado em vendas, e é período justamente da gente impulsionar as vendas do Natal. O planejamento tem que ter acontecido já há um bom tempo, quem não fez ainda dá tempo de fazer, e para isso poder ter técnicas, estratégias de fazer mais vendas, aumentar faturamento, mas também de criar conexões, né? É um momento que as pessoas fazem uma compra muitas vezes sentimental, né? Elas estão lá pensando na família, refletindo como é que foi o ano, enfim, e muitas guardaram dinheiro o ano inteiro para no Natal comprar o videogame do filho, comprar o videogame daquele parente, enfim. É assim que funciona e, portanto, é momento também dos empreendedores criarem uma conexão para que esse cliente saia satisfeito com a compra de Natal e depois possa perdurar ao longo do ano. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com Marco Vignoli, diretor do Sebrae São Paulo. Bom dia. E eu acho também que é um momento muito bom para abrir um site, fortalecer a presença digital, mas tudo isso não é só fazer. Quais que são os desafios e o que o empresário tem que olhar, principalmente o empresário que já tem uma marca física, em questão de estoque e tudo mais?
Bom, é muito relevante, né? A gente tem tido um avanço exponencial ao longo dos últimos anos no comércio digital, isso se dá de cada vez mais forte, né? Portanto, a todo momento a gente recomenda que a pessoa possa trabalhar no modelo multicanal, né? A loja física tem uma importância grande e nas festas de fim de ano ela se acentua, porque imagine só, a pessoa que vai fazer as compras de Natal, mas que também está indo passear, que está indo fazer um momento de descontração com a sua família. Então, as festas, as vendas de festas servem para isso, né? A gente sempre recomenda, a gente fala aí com os comércios dos municípios, aumentar, né? Vamos levar até 10 horas da noite, vamos fazer uma ampliação para outros dias, né? Isso é muito relevante porque ele tem essa essência de ser um período também de uma compra agregada a uma atividade de lazer. No paralelo a isso, a pessoa hoje entra na loja, pega o celularzinho, vê lá o produto e fala, gostei, mas eu vou comprar na internet. Então, é fundamental essa presença digital para que a gente possa alavancar as vendas também. Algo que vem crescendo no mundo todo. Eu tive esse ano em Singapura, por exemplo, numa feira de varejo. Lá, nós estamos falando já de mais de 80% das vendas pelo digital. Então, é algo que vem para ficar e, com certeza, essa presença é muito relevante. Marco, você falou a respeito de uma live que o Sebrae vai fazer nos próximos dias, também para esse empreendedor se preparar para as vendas do Natal. Como é que o Sebrae ajuda esse empreendedor e quem está nos acompanhando quer alavancar as vendas, quer estruturar a empresa ou uma loja online? Como é que o Sebrae entra nessa participação? Muito importante. Bom, nós temos nosso escritório regional no estado inteiro, em Campinas também, o nosso Nilson, o nosso gerente, todo o time pronto para atender, todos os canais, né, telefônico, digital, WhatsApp, tudo para poder apoiar o empreendedor. E nós fazemos uma série de ações, cursos, qualificações, aquele que está me ouvindo, né, a maior parte dessas ações são gratuitas, né? O Sebrae tem a missão de apoiar o empreendedorismo em todo o Brasil, e dentro disso pode procurar a nossa página. Essa ação que eu citei, por exemplo, a live, é muito bacana, porque ela é focada em aumento de vendas agora para o final do ano. É nossa ação de Natal. Então, ela acontece semana que vem, dia 3, às 18h30, com o Rick Chester, né, que é alguém que tem uma história de vida muito bacana para agregar. E com isso, nós vamos, com todo o nosso time do Sebrae, acompanhar e medir o aumento de faturamento daqueles que participam. Para você ter uma ideia, a gente supera aí 90% daqueles que fazem com a gente essas atividades em efetividade. Então, pode procurar o Sebrae, a gente tem conseguido apoiar o empreendedor e, sobretudo, nesse momento de fim de ano, utilizar a gente para estabelecer sua estratégia de vendas. E a gente sabe que esse é um momento de um boom nas vendas, mas que janeiro geralmente é um mês mais morno. Como continuar alavancando as vendas mesmo depois do Natal, depois das festas? É isso aí, né? Aí janeiro é a queima de estoque, né? Daí vem as promoções de verão, vem logo iniciando o ano já com novas atividades. Nós temos ali na frente, no calendário aqui brasileiro, já o Carnaval, né? Então, esse é o horizonte para janeiro. O que a gente recomenda é já montar uma estratégia como um todo, né? Ela conjugada. Então, eu vou fazer minha estratégia de Natal, estou comprando esse estoque, vou vender por tanto, se sobrar eu vou conseguir vender por tanto, é assim que eu quero trabalhar. Então, ela tem que ser uma estratégia conjugada. A gente tem um trabalho aqui, a gente chama de super vendas, né? A gente faz, de acordo com as datas do ano, esse tipo de promoção, esse tipo de estratégia para os vendedores venderem mais. Não tem fórmula pronta, mas a gente pega experiências que foram bem sucedidas e traz aí para o conhecimento e para o planejamento dos empreendedores. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Marco Vignoli, diretor do Sebrae São Paulo, falando sobre esse período importante para o comércio, para os empreendedores e o planejamento também para o início de 2026. Marco Vignoli, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre um prazer ter o diretor, ter o Sebrae e as dicas para tanta gente que nos acompanha. Espaço sempre aberto para falarmos sobre empreendedorismo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço, um abraço a vocês. Falou em Bandeirantes, falou em empreendedorismo. Estamos juntos, valeu, um abraço. 10h59 e o repórter Tiago Prudente, o nosso eterno Manhã Bandeirantes aqui, parceiro também do nosso programa de todos os dias, preparou uma reportagem a respeito da expectativa para o 13º salário.
Ouvimos a expectativa de quem é o empreendedor, de quem vai vender e de quem está com dinheiro nas mãos. Como usar o 13º de maneira consciente com as suas próprias contas, mas sem perder as oportunidades também de quem quer presentear alguém ou se presentear. O Thiago Prudente conversou com o economista Ricardo Balistiero e com muita gente nas ruas que está fazendo contas e tá assim, olhando toda hora no aplicativo de celular para ver se já caiu a graninha. Ah, o 13º salário. Um dinheiro muito aguardado e que muita gente já sabe o destino. A gente já começou o mês contando com ele para pagar as contas já. Já tá todo comprometido pro meu carro. E essa deveria ser a prioridade mesmo. Ainda mais que a tentação das compras tá por aí, com a Black Friday e o Natal. Prioridade número 1 é cuidar das dívidas, né? Quer dizer, ter dívidas no Brasil é um mau negócio, porque o Brasil tem as maiores taxas de juros do planeta Terra. E segundo, tomar cuidado com as propagandas, né? Vamos lembrar que as empresas, elas procurarão vender os seus produtos, né? E este aqui é um momento em que nós temos um acréscimo de renda considerável. A expectativa é que o 13º injete quase 370 bilhões de reais na economia brasileira. Mais de 95 milhões de pessoas têm direito a essa grana extra no fim do ano. Esse grupo é formado por trabalhadores formais, com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Vocês recebem 13º? Não, a gente é PJ, moço. O 13º ainda pode ser usado para manter um janeiro equilibrado, já que os gastos aumentam com a chegada do IPTU e o IPVA, por exemplo. E para quem consegue, pode virar investimento. Em pouco tempo, você conseguirá fazer com que o seu capital renda muito, uma vez que nós temos a nossa taxa básica de juros, nesse momento, em 15%, o que dá um rendimento em aplicações de baixo risco superior a 1% ao mês. Mas é preciso equilíbrio. Não vai sobrar nada para um presentinho. Aí a gente conta com o segundo. Com a segunda parcela? Com a segunda parcela. Essa daí é para os presentinhos. Segunda parcela que deve ser paga até o dia 20 de dezembro pelas leis brasileiras. Às 11h01, nós vamos entrar na próxima semana, numa semana de combate à corrupção, agora no início do mês de dezembro. E algumas ações estão voltadas e nós vamos falar sobre elas aqui do estado de São Paulo. É o Plano Anticorrupção, conhecido como Radar Anticorrupção. Quais são os principais temas tratados nisso e por que é considerado um plano vivo? A gente vai explicar isso para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h03. O início do mês de dezembro é marcado pela Semana de Combate à Corrupção. E o estado de São Paulo possui o Plano Anticorrupção, chamado também de Radar Anticorrupção, um conjunto de medidas para prevenir e combater
fraudes, desvios éticos na administração pública, lançado em 2023, com algumas iniciativas como a criação de normativas sobre presentes, a capacitação de servidores sobre a denúncia que recebe e a atualização de sistemas de controle também. Agora, nesta semana, o Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo está em pauta na Semana de Combate à Corrupção. No dia 9 de dezembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Rodrigo Fontinelli de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado de São Paulo. Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um ótimo dia. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre as ações da Controladoria Geral do Estado em relação a essa temática tão importante. E como é que funciona esse plano anticorrupção e como ele, na prática, já está sendo aplicado na gestão pública do Estado de São Paulo? Certo. Só para o nosso ouvinte entender melhor, a CGE ela tem duas grandes missões, que é aprimorar o serviço público, a gestão pública e combater a corrupção. E para que a gente atinja melhor essa missão, lá em 2023 foi pensado o Radar Anticorrupção, que nada mais é do que um conjunto de medidas relacionadas a diversas temáticas como auditoria, transparência, integridade, que buscam melhorar essas ações no Estado por meio desse plano lançado, né? A gente entende o plano como um plano vivo. À época foram pensadas 80 ações, hoje nós já temos 118 ações dentro desse plano, sendo que 89 delas, e aí passa por normativos, capacitações, como você falou, já foram entregues, já foram concluídas. Nath Luquezzi, estamos conversando com o controlador-geral do Estado de São Paulo, Rodrigo Fontinelli de Araújo Miranda, nesse trabalho sendo feito às vésperas da Semana de Combate à Corrupção. Bom dia. E o que já está sendo preparado para essa semana e o que vai poder ser incorporado já para o próximo ano, ano de 2026? Bom dia, Nath. A gente vai fazer uma semana internacional, a gente não vai fazer apenas o dia, né, do dia 9 de dezembro, então a gente vai começar no dia 8 de uma forma inédita, com o que a gente chama de uma peça teatral chamada Integridade em Cena. Então nós vamos trazer alunos das escolas públicas para um teatro e vamos falar desse valor tão importante de uma forma diferente do que vinha sendo abordado. No dia 9 a gente faz o nosso grande evento em parceria com a Controladoria Geral do município de São Paulo, quando a gente vai apresentar as entregas relacionadas ao Radar Anticorrupção, mas também vamos trazer palestrantes renomados para falar de todas essas temáticas. No dia 10, a gente também vai fazer, inclusive com a participação do controlador de Campinas, a gente vai fazer um evento para os controladores municipais. Então a gente vai reunir mais de 200 controladores para criar o Conselho Estadual de Controle Interno, uma outra iniciativa inédita aqui no Estado, para que a gente consiga melhorar não apenas essa temática no Estado, no governo do Estado de São Paulo, mas também nos municípios paulistas. E nos dias 10 e 11 ainda a gente também faz diversas ações de capacitação aí para melhorar mesmo, né, o desempenho, a qualificação dos nossos servidores nessas temáticas. Então é o que a gente pensou para a Semana Internacional contra a Corrupção, lembrando que, como eu falei, o Radar Anticorrupção, ele é um plano vivo, então a gente tem diversas ações já pensadas também para 2026, dentre elas a assinatura de um convênio, um termo, né, de parceria, na verdade, com a OCDE, pela primeira vez também um Estado fazendo esse tipo de convênio com a OCDE. A gente só tinha essa iniciativa por meio da CGU, né, no governo federal. Diversos sistemas que a gente também está conseguindo entregar dentro da própria CGE para que a gente tenha melhor produtividade nas nossas entregas, como, por exemplo, um sistema que cruza diversos dados e assim a gente consegue ter mais celeridade ali nos nossos trabalhos de auditoria e de combate à corrupção, dentre outras iniciativas, Nath. Rodrigo, em 2025, a Corregedoria Geral do Estado bateu um recorde de instauração de processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica. Às vezes a gente pensa em combate à corrupção e nos vem à mente
grandes casos de repercussão nacional, grandes operações da Polícia Federal, mas o que se vê no poder público, o que se vê numa administração pública considerada de corrupção, daqueles casos que às vezes não ganham a mesma repercussão, mas que podem estar acontecendo dentro de um gabinete? Como é que um agente público pode ser alvo de corrupção, mesmo sem falarmos de grandes montantes de dinheiro? Ótimo, Heitor. A gente avançou bastante nessa área correcional, né, como a gente diz. Hoje já são mais de 100 milhões de multas aplicadas às empresas que, de alguma forma, cometeram atos lesivos contra a administração pública. Mas você foi muito feliz, né? Nem só desses atos de corrupção, empresas com servidores vive, né, a administração. Então, a gente tem situações de desvios éticos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um caso, um servidor batendo ponto para uma outra pessoa, né? Isso é proibido, isso fere o Código de Ética, que inclusive foi um código remodelado este ano por nós, né, pela CGE e publicado ali pelo governador. Então são diversas possibilidades, né, de desvios de conduta que um servidor pode cometer, atestado falso, né, o próprio exemplo que eu dei, né, de bater ponto para uma outra pessoa, que não estão necessariamente ligados à licitação, né, o que geralmente a gente acaba vendo ali na imprensa em relação a atos de corrupção que envolvam servidores, né? Então a gente tem que olhar o todo, né? A gente olha, claro, esses grandes atos de corrupção, e aí a gente conta, claro que a CGE é o órgão central disso, mas a gente conta com parcerias dentro do próprio governo, né? A própria Procuradoria-Geral do Estado, a própria Secretaria de Fazenda, né? Recentemente agora a gente viu, né, essas operações. Então é um esforço conjunto, né? Uma rede de combate ali à corrupção para que a gente tenha resultados melhores. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rodrigo Fontinelli de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado de São Paulo, falando sobre o Plano Anticorrupção, a Semana de Combate à Corrupção e as ações que estão sendo feitas na gestão pública. Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um excelente trabalho a você, boas ações com a equipe na próxima semana, nos próximos dias, espaço sempre aberto para falarmos sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Um grande abraço. 11h11, um último intervalo comercial. Na volta, a gente segue com os destaques desta sexta-feira, 28 de novembro, aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os tradicionais shows do Natal, Caminho dos Sonhos, estão de volta aos bairros de Campinas. A programação começa neste sábado, 29 de novembro, às 7 da noite, na Praça Durval Pataro, em Barão Geraldo. No domingo, também às 7 da noite, o show será na Praça Emil Rached, no Ouro Verde, na Avenida Suassuna. Já o Natal Caminhos dos Sonhos 2025 será aberto oficialmente hoje, sexta-feira, com a chegada do Papai Noel e a inauguração da Vila do Bom Velhinho. Além dos shows nos bairros, a cidade terá a parada de Natal, a Vila do Papai Noel, em 6 pontos do centro iluminados com luzes natalinas, como a Rua 13 de Maio, Catedral Metropolitana, Praça Carlos Gomes, Paço Municipal e Largo do Rosário, além de 6 apresentações do musical O Quebra-Nozes, no Centro de Convivência Cultural. Neste ano, a Vila do Papai Noel, instalada no Largo do Rosário, trará novidades como a Feira de Natal do Empreendedor, com pequenos produtos oferecendo presentes artesanais e opções gastronômicas. A Vila do Papai Noel tem visitação gratuita e ficará instalada de 29 de novembro a 23 de dezembro. As visitas poderão ser feitas das 10 da manhã às 8 da noite. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. Ufa! Vamos juntos até às 11h30 da manhã agora no nosso Manhã Bandeirantes, trazendo alguns assuntos que vão acontecer aqui em Campinas nas próximas horas ou nos próximos dias. Hoje, por exemplo, é noite de ho, ho, ho no centro da cidade. Quinto sinal marcando às 11h15 da manhã e comece a se programar, porque hoje tem bloqueios na região central de Campinas. É considerado ponto alto da programação de fim de ano a chegada do Papai Noel e vai ser no Largo do Rosário hoje. A Avenida Francisco Glicério será interditada a partir das 5 da tarde. Quer dizer, 5 horas chega o homem. A interdição segue até as 10 horas da noite. Já desde cedo, desde as 7 horas da manhã, agentes da INDEC estão realizando reserva e monitoramento de reserva de vaga, ou seja, tem lugar ali que não está liberado para o estacionamento. 4 pontos com bloqueio total que poderão se ampliar de acordo com a necessidade. A previsão é que sofram interdições ao longo do dia os seguintes cruzamentos: da Francisco Glicério com a Benjamin Constant, na Rua Bernardino de Campos, cruzamento com a Barão de Jaguara, em outro trecho da Bernardino de Campos, no cruzamento com a Regente Feijó, e na Rua General Osório, no cruzamento com a José Paulino. Os motoristas e passageiros vão ser orientados por agentes da INDEC em relação a essas mudanças e também aos pontos de parada de ônibus. Com o bloqueio no cruzamento da Glicério com a Benjamin Constant, os motoristas devem fazer o desvio pela Avenida Benjamin Constant, pela Senador Saraiva na pista interna, até a Doutor Campos Salles, para daí sim conseguir retornar a Francisco Glicério. É no Largo do Rosário que está concentrado o evento, onde tem a casa do Papai Noel, onde vai chegar o Bom Velhinho. Está marcado para 5, mas posso falar uma coisa para você aqui? Nos últimos anos também foi assim. Papai Noel vai chegar lá para umas 7 horas da noite. Mas antes, já às 5, tem interdição, antes tem todos os órgãos públicos ali movimentados também com a cidade. E é uma festa bonita, é um momento mágico, principalmente para as crianças. Então a Glicério interditada no trecho entre a Benjamin Constant e a Campos Salles. E é possível que, se mais gente aparecer no centro, outras vias também sejam interditadas. As pistas só vão ser completamente liberadas até máximo ali 10 horas da noite deve durar a festa e esse evento para levar a gente para o centro. Tem que colocar a gente no centro da cidade, tem que ter evento. E Natal é Natal, né? Natal é no centro. Eu acho bonito o Natal no shopping, é bacana, mas você tem que movimentar o centro da cidade, não só pensando em comércio, mas pensando em acesso também. Então aí no shopping tá R$20 no estacionamento para qualquer um dos shoppings aqui de Campinas. 11h17 agora. Natal não significa que a gente tem que se descuidar da saúde. E amanhã, Nath Luquezzi, tem uma ação especial para quem precisa atualizar a caderneta de vacinação. Isso mesmo, a Secretaria de Saúde de Campinas, então, vai realizar mais uma ação para vacinar crianças e adultos, dessa vez no Shopping Parque das Bandeiras. Amanhã, das 10 da manhã até as 6 da tarde, vai acontecer no espaço Cuida, que é ali no piso 2, com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal dos frequentadores do espaço. Entre as vacinas que podem ser atualizadas estão as que protegem contra o sarampo, cachumba, rubéola, catapora, tétano, coqueluche, entre outras. As vacinas contra a dengue e tuberculose só são aplicadas nos centros de saúde. No caso da BCG, é necessário consultar a unidade de referência também para informações sobre o dia da aplicação. Para receber os imunizantes é super simples, é preciso apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação, caso tiver. No caso de crianças e adolescentes, elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Para mais informações é só entrar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br/vacina. Deixa eu aproveitar o gancho que nós estamos falando de eventos do final de semana, evento de hoje, evento de sábado ligado à saúde.
A mensagem aqui que chega do Adriano Vermelho, longe de mim, ele escreve, parecer que estou pautando vocês, pode ajudar a pautar sim, Adriano. Por favor. Acredito que sexta, como já é um dia mais atípico, programa mais curto, poderia nos dar alguns minutinhos do programa para colocar as dicas da Nath. Dicas de entretenimento, cinema, teatro, exposições, shows, bares especiais na região e principalmente para o final de semana, não muito longe do que ela faz na TV, em versão pocket no rádio. Ele diz, perdoe o abuso, é só uma coisa que estava pensando. Não é abuso não, é uma ideia sensacional que a gente já vai aproveitar agora. Tem show em Campinas nesse fim de semana? Temos programação do Centro Cultural do SESI Campinas, que reúne várias linguagens artísticas, teatro, dança, música, literatura, até dia 30 de novembro. Já começou no dia 26 e assim segue. O evento é gratuito. Tem programação também de jazz e blues, para quem gosta. Apresentações de gêneros musicais, jazz e blues. Vai de sexta, então, entre hoje até domingo, também no Centro Cultural do SESI, é gratuito a entrada. Temos o Taurus Festival, que é uma festa de churrasco a céu aberto, com diversos estilos de sabores, cerveja, chopps, enfim, e uma eclética programação de shows. Tem hoje, das 6 da tarde até as 10 da noite, sábado e domingo, dia 29 e 30 de novembro, desde o meio-dia até as 10 da noite. Temos também uma exposição, Máscara que Cura. Mostra destaca a força estética, filosófica e espiritual das máscaras tradicionais de povos africanos. É uma exposição que reafirma o fortalecimento da identidade negra por meio de ações educativas, culturais e artísticas. Até dia 30 de novembro, então, essa mostra vai estar em cartaz no Museu Arte Africana, na Galeria Isabel da Cunha Soares, no Jardim Chapadão. O evento também é gratuito. E para finalizar, esse eu fui, viu? Vale muito a pena. Wicked, a experiência. É gratuito, vai até dia 25 de janeiro, no Iguatemi, na Praça de Eventos. Vale muito a pena, eu fui, fiquei apaixonada. Então, uma coletânea de algumas coisinhas para se fazer aqui em Campinas e região durante esse finalzão de semana. Wicked é um filme, para quem não está habituado com esse nome, que é inspirado, baseado no Mágico de Oz, mas não é a história do Mágico de Oz. Você há de se lembrar de Dorothy andando pela estrada de tijolos amarelos com seus 3 amigos, o Homem de Lata, o Leão Covarde e o Espantalho, que achava que não tinha cérebro, certo? E existem ali a Bruxa Má, do Oeste, e a Bruxa Boa, que é a Glinda. É a história das bruxas, mostrando que a bruxa má, chamada Elfaba, não é tão má assim. Ela é apenas má vista pela sociedade. Já que foi pedida a dica de cinema, esse filme está em cartaz também nos cinemas de Campinas e tem estreia de animação também, Zootopia 2. O primeiro é sensacional. Assistiu Zootopia? O primeiro? Amo, super fofo. Filme ótimo para levar a criançada também. 2 opções para levar a família toda nos cinemas de Campinas e região. Agora, se quiser saber ainda mais as dicas culturais, que horas começa o Band Mulher na tela da Band? 1h30 na tela da Band. Convido você, Dantas é quem faz a nossa agenda cultural e ele separou coisas bem legais, viu? Já além dessas que você trouxe, tem mais opções também, 1h30 da tarde na tela da Band. 11h22. Mas a gente também tem assuntos chatos para tratar nesta sexta-feira. Está preso um professor de uma escolinha de futebol aqui da região. Que, olha, a investigação ela está só começando. Mas alunos de Campinas e de Cosmópolis foram vítimas de abuso, segundo a apuração da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. Esse homem estaria usando nomes de clubes profissionais de futebol, inclusive, para mexer com o sonho de criança. A Graziele Geronde vai explicar como funciona a investigação. A prisão é temporária, mas a expectativa da Polícia Civil é que, ao longo dos próximos dias, mais denúncias apareçam e que a prisão possa ser convertida em preventiva com mais provas. Graziele Geronde é a repórter nessa cobertura. A Delegacia de Defesa da Mulher cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão contra um professor que dava aulas de futebol nesta escola de Americana e em Cosmópolis. 3 vítimas, todas de 13 anos, fizeram denúncias contra o professor. 2 delas, que são moradoras de Campinas e Sumaré, relataram que os abusos aconteceram em um campeonato em Sertãozinho, em julho deste ano. Já a terceira vítima, de Americana, relatou importunação sexual.
De acordo com as investigações, o professor teria usado da função para selecionar e abusar das vítimas. Depois, ele ainda teria feito ameaças para impedir que elas denunciassem. Em depoimento, o homem negou os crimes. O professor está preso temporariamente para não atrapalhar as investigações. O delegado suspeita da existência de mais vítimas. Se porventura houver qualquer outra vítima, pode procurar diretamente a Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, por ser o local mais próximo, que a gente está apto a atendê-los e investigar caso a caso, a fim de corroborar ou não as denúncias que foram formuladas. Em nota, a escola informa que tomou conhecimento por meio da imprensa de que um dos profissionais que atuam lá era supostamente investigado e que a detenção dele aconteceu durante o período de férias. A escola também reforça que está à disposição para colaborar com as investigações. Muito obrigado a Graziele Geronde, que volta no Giro da Notícia na tela da Band. O Acontece 13h, é sua companhia na hora do almoço com a Laís Peçanha na nossa programação. Deixa eu falar com você que é aposentado, você que está em busca de um plano de saúde. Vou apresentar para você um plano de saúde completo para a pessoa idosa. Eu estou falando do Plano Vital do Saúde e Beneficência. O Plano Vital do Saúde e Beneficência oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas pela cidade, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, por exemplo, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura e em outros municípios vizinhos. E ainda um grande diferencial: é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Para mais informações, você pode entrar em contato com a equipe do Plano Vital do Saúde e Beneficência pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Às 11h26. Olha, bem aceita a sugestão do nosso querido amigo Adriano Vermelho, hein? O Tandy Negrão escreve pra gente: concordo com o Adriano Vermelho, de sexta-feira poderia ser um programa mais cultural, deixar a política de segunda a quinta. É porque a gente não aguenta mais notícia ruim, notícia de política, mas enfim, é o que acontece no nosso dia a dia. Mas vamos acatar essa sugestão, viu, Nath Luquez? Então, missão agora, legal. A partir de semana que vem, toda sexta-feira, a gente traz uma mini agenda cultural aqui. Vamos combinar assim? Combinadíssimo. Agora, quem quiser ver a agenda cultural completa, tem que ligar na tela da Band, 1h30, no Band Mulher. Mas eu sei que essa não é a única atração do dia, Natália. Não mesmo, a gente vai falar sobre terapia hormonal e vamos falar também sobre terapias voltadas para as mulheres, para maior bem-estar, trazer essa energia feminina que muitas das vezes a gente se desconecta. Tudo isso além das fofocas do mundo dos famosos. Vou dar uma pincelada em uma das fofocas, hein? Virgínia, você sabe que Virgínia dá muita audiência? Ah, dá, porque senão vocês não falavam dela todo dia. Pois é, Virgínia e Vini Júnior completam 1 mês de namoro. Que será que rolou, hein? Ela Amor da vida toda. Ah, pois é, agora é 1 mês pra vida, hein? Pois é, eu conto pra vocês o que aconteceu nesse 1 mês de Virgínia e Vini Júnior a partir da 1h30 da tarde. Quem mais? Solta mais um babado aí, vai. Deixa eu ver. Você viu aqui que o Léo Dias fez ontem? Já que entramos na sessão fofoca. O que ele fez? Léo Dias é o maior fofoqueiro do Brasil. E, aliás, vocês terminam o programa e passam para o Léo Dias no Melhor da Tarde, né? Léo Dias inventou o seguinte: ele publicou uma nota no portal dele falando para os jogadores do Flamengo que amanhã tem final da Libertadores, 6h da noite, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes com Ulisses Costa. Ele soltou a nota dizendo: olha, jogadores do Flamengo, como aqui o dono da página é flamenguista, a equipe toda é flamenguista, se vocês ganharem a Libertadores e depois forem para alguma festa, traírem a mulher,
O portal Léo Dias não vai contar nada, tá? Aham, O incentivo pros caras. eu Jogador de futebol quase não achei gosta dessas coisas. Uma falta de... Ai, tem um babado muito forte. Ivete Sangalo anunciou a separação do Daniel Cadi. E parece que não é de agora, né? Não é de agora, mas saiu ontem. É agora ela que virou publicou público, né? mesmo. E ela é super discreta, né? Super Nada discreta. disso vazou antes. Enfim, mas tem muitos babados pra eu contar pra vocês. 1h30 eu te espero. Bom final de semana pra você. Espero que você erre Eu também categoricamente espero. o palpite. Só fala de novo. Quanto é que vai ser, Flamengo? e Palmeiras? 2-1 pro Flamengo. Você acha que plena sexta-feira tem que ver um negócio desse? Para saber mais sobre o noticiário esportivo, você segue sintonizado na Rádio Bandeirantes, que tem o Nossa Área, primeiro com a edição regional e na sequência edição nacional com o Elia Júnior. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse